Olá pessoal, hoje falaremos um pouco sobre as principais técnicas laboratoriais de microbiologia. São inúmeras as técnicas utilizadas, então vou trazer aqui alguns conceitos básicos gerais, tá? Bom, vocês têm que ter em mente algumas informações antes de iniciar qualquer análise microbiológica. Primeiro, qual é a amostra? Se ela é de solo, se ela é um efluente, se é um alimento, se é uma superfície inanimada, no que eu digo, uma mesa, um equipamento, é, uma, pode também ser um tecido vivo, um fluido biológico, tá? Ou seja, uma mão, uma amostra de fezes, uma amostra de um tecido interno. Então, você tem que saber, porque dependendo do que for, tem uma técnica diferente para coletar, uma quantidade diferente de amostra a ser coletada. Existe todo um tratamento bem diferenciado. Então, você tem que saber o que é que você está analisando. Depois, você tem que identificar qual é o objetivo da análise. Você quer só identificar a presença? Você quer só quantificar? Você quer identificar um micro-organismo que você não tem nem noção de que ele esteja presente, ou aquela amostra você já tem noção de qual ou quais micro-organismos você vai encontrar, certo? Então, você tem que levar tudo isso em consideração. O terceiro ponto é estabelecer o número de análises e as técnicas de coleta de acordo com os protocolos que estão vigentes para aquele tipo de amostra. Você vai fazer uma duplicata de cada amostra, ou seja, fazer duas análises sempre da mesma amostra, ou em triplicata, em três. Qual a unidade analítica, qual o volume ou peso de cada amostra, qual o tamanho do campo amostral, tá? Você vai, por exemplo, fazer análise da mão, né, das pessoas que trabalham em determinado setor de um hospital, né, para identificar se eles estão higienizando bem as mãos corretamente antes e depois do trabalho. Então, quantas pessoas trabalham lá? Quantas pessoas vão ser analisadas, certo? Quantas mãos vão ser analisadas? Então, você tem que verificar tudo isso, tá? Técnicas de coleta, como é que vai ser coletado? Você coletar a amostra de uma mão é diferente de você coletar uma amostra de fezes, é diferente de você coletar uma amostra de uma carcaça para identificar se tem contaminação na carcaça de um bovino, né? É diferente da técnica que você vai utilizar para coletar uma amostra de água de um bebedouro, de uma escola, do solo, de um efluente, são todas técnicas diferentes. E as condições em que essas amostras vão ser transportadas, a que temperatura, em que tipo de frasco, tá? Até quanto tempo ela tem que chegar no laboratório de análise, tudo isso tem que ser identificado nos protocolos estabelecidos. Quarto ponto, as condições de análise, tá? Qual o tipo de meio que você vai utilizar, os parâmetros de crescimento, por isso foi importante você entender toda a parte anatômica e metabológica do micro-organismo ou dos micro-organismos que você vai analisar. Por exemplo, eu vou usar um meio específico para crescimento apenas de bolor e levedura. Então, vai ser um meio que ele não tem as características nutricionais excelentes para o crescimento de bactéria. E, além disso, eu vou utilizar temperatura, acidez desse meio e a temperatura do ambiente de crescimento específicas para bolores e leveduras que são inapropriados para o crescimento de bactérias. Lembrem que nós vimos que os fungos e leveduras eles são mais resistentes. Então, você coloca eles para crescer em uma temperatura mais alta, tá? Então, ou você pode tornar esse meio mais ácido, que não permite o crescimento de bactérias. Você pode fazer análise de coloração em lâmina, né? Você pode fazer provas bioquímicas, quando não são muito conclusivas as análises só microbiológicas. Você pode chegar até as provas de análise molecular. Qual equipamento você vai usar, os insumos necessários, os utensílios, as técnicas ou a leitura que você vai utilizar para dar um resultado, certo? Se você vai utilizar espectrofotometria, se você vai contar a colônia, se você vai apenas verificar a mudança de cor do meio, a mudança de produção de gás, certo? São várias técnicas que você pode utilizar e todas têm que estarem bem estabelecidas.
E, por fim, a tabulação, estatística, análise e conclusão dos resultados. Então, qual método estatístico que você vai utilizar que esteja de acordo lá com o número de amostras e as repetições que você vai utilizar. Quer dizer que seu modo de fazer a estatística, ela necessita de 3 resultados para cada amostra de cada análise, você só fez de uma. Então, isso vai dar um problema na análise estatística. Entre outros pontos. Existem também os parâmetros a serem comparados com a legislação, o que é aceitável, por exemplo. Salmonela não é aceitável na área de alimentos. Então, não existe valor mínimo, diferente, por exemplo, de contagem de bolores e leveduras, que existe um valor mínimo, tá? Em todos os setores microbiológicos tem os parâmetros legais em que o micro-organismo está presente ou não, ou ele pode estar presente, mas até determinada quantidade, certo? Ou se não tiver legislação, você comparar com outros trabalhos similares. E os resultados são coerentes com os objetivos e suficiente para você fazer uma conclusão ou dar um laudo. Então, você tem que pensar em tudo isso. Eu sei que é muita coisa, mas quando você já trabalha no setor, você já tem tudo isso de cabeça e torna-se bem rápido, bem prático. Aqui tem uma sequência básica generalizada, então, o que significa que podem ter etapas que não são utilizadas em determinadas análises e podem haver etapas a mais, ou detalhamento, ou melhor, subetapas dentro de cada etapa dessa. Mas, de modo geral, você tem que fazer o preparo prévio de todo o material, aquele frasco que você vai levar para fazer a coleta da água lá no bebedouro da escola, ele tem que estar esterilizado, tem que ser de tal tamanho, você tem que levar o material para esterilizar o ambiente, certo? O local, né, onde você vai fazer a coleta da água, entre outros. E aí também, depois você vai fazer a coleta da amostra, aí a amostra pode ser preparada aqui, logo após a coleta, ou depois de preparar os materiais, antes de você preparar o meio. Então, o que seria o preparo ou trato da amostra? Vai estar no protocolo da análise, certo? Ele vai dizer, essa amostra você mistura com substância tal. Então, essa é uma forma de tratar a amostra, ou a amostra tem que ser filtrada. O protocolo vai dizer. Depois você vai preparar todos os materiais, vidraria, equipamento, meio, tudo que você precisar, tá? Aí prepara os meios de acordo com o fabricante, faz as diluições se necessário, nós falaremos um pouco sobre diluições seriadas, depois as análises primárias e as leituras, e existem técnicas de análise que tem mais de um tipo de análise, ou seja, a primeira, por exemplo, contagem de coliformes. Eu tenho, na primeira tipo de análise, eu consigo fazer uma separação de um grupo com vários tipos de coliformes. Mas eu tenho que separar entre os termotolerantes e os não termotolerantes. Então, daí eu faço uma segunda análise para eu poder identificar se existem esses termotolerantes ou não, certo? Então, eu posso fazer várias análises sequenciais para afunilar o meu resultado. E eu posso ou contar, ou eu posso só verificar a presença ou a ausência, certo? Depende do tipo de análise que você vai fazer. Depois tem que passar pelas partes de descarte de amostras, tá? Então, elas têm que ser descartadas corretamente, pois podem trazer prejuízos à natureza e também prejuízos de saúde pública. E análise de dados obtidos. Aqui, alguns equipamentos e vidrarias, tá? Vocês olhem depois com um pouco mais de cuidado. Temos placa de Petri, tubos de ensaio, pipetas diferenciadas, alça de Drygalski, que vai servir para espalhar a amostra em cima de uma placa de Petri que tem um meio já solidificado, um meio de cultura solidificado. Então, você coloca a amostra em cima e espalha com essa alça, que ela pode ser descartável, né? Como essa parte, da imagem superior à direita, ou ela pode ser reutilizável como a de vidro embaixo. Nós temos a alça de Cole, que vai servir para fazer as semeaduras, nós veremos mais na frente. Nós temos aqui as estantes, onde a gente vai utilizar bastante, como todo laboratório, para organizar os tubos de ensaio. Nós temos as lâminas e lamínulas. Nós temos também as espátulas para pesagem. Nós temos o corredor de vidrarias, as alças de semeadura, que tem diferentes tamanhos dessa parte redonda na extremidade, ou ela pode ser lisa, que nós chamamos de agulha.
e ela vai servir muito para retirar a amostra de um tubo de ensaio para outro, ou para você espalhar, é outro modo, você espalhar esse amostra que está contaminada, você espalhar sobre o meio, certo? Há também o agitador rotatório, o shaker, tem o contador de colônias, as várias estufas, tanto as para secagem como a esterilização a seco e as de incubação microbiológica. O que é incubar microbiologicamente? É você, como é que diz? Você colocar aquela sua amostra para ela crescer no meio de cultura correto, na temperatura correta, certo? Então, existe um controlador de temperatura para deixar ideal para crescimento de bactéria, para crescimento de fungos, para crescimento de leveduras e assim vai. Nós temos também aqui o banho-maria, potenciômetro, autoclave. Para que potenciômetro? Porque alguns meios eles precisam ter um determinado valor de pH. Então, você tem que adicionar substâncias para ou acidificar ou reduzir essa acidez no meio. Temos balança, autoclave, que é feito para esterilização e descarte, agitação, os vários tipos de agitadores magnéticos, o bico de Bunsen para esterilização, que a gente trabalha sempre ao lado do bico de Bunsen, e o microscópio óptico. Nós temos também a câmara de fluxo laminar, então você pode trabalhar dentro da câmara de fluxo laminar, que é o mais ideal, ou você pode trabalhar em bancada. Temos também os tubos de Durham, que eles são os tubinhos menores, que você coloca dentro do tubo de ensaio invertido, ou seja, a boquinha, a parte que está aberta do tubo de Durham é essa parte aqui embaixo, certo? Essa parte aqui onde tem esse quadradinho é uma bolha. Então, significa que, por exemplo, nesse teste, que tem um micro-organismo aqui que consumiu alguma substância do meio líquido e produziu um gás, e o gás ficou preso dentro do tubo de Durham. Então, seria um resultado positivo para esse determinado teste aqui. Temos também os frascos de diluição, termômetro e muitos outros equipamentos, acessórios e vidrarias e também insumos necessários. Na coleta de amostra, você tem que observar alguns pontos. A homogeneização do conteúdo antes de retirar a amostra. Também fazer algumas diluições necessárias, nós chamamos de seriadas, antes de colocar essas amostras no meio de crescimento, certo? Nós veremos um pouco mais à frente. Aqui alguns exemplos de procedimento para retirada de uma unidade analítica por técnica de esfregaço, o que é basicamente, você tem uma superfície, um equipamento, uma mão, uma bancada. Então, você pode pegar um suave estéreo, sempre use materiais esterilizados, umedecer ele em água peptonada ou, em último caso, em água esterilizada. Água peptonada por quê? Para manter o meio com a pressão osmótica um pouco menos estressante para as bactérias, fungos e leveduras, certo? Se você colocar fungos, leveduras e bactérias em contato com uma água destilada, pode ser que você cause algum tipo de plasmose em determinadas células. Então, você de preferência ser utilizado água peptonada. Então, você vai umedecer suave, que é tipo um algodão, um cotonete, né? Só que específico, e você vai passar em toda a superfície, tá? Para retirar a amostra do que tem ali em superfície. Aqui você também pode fazer em carcaças de alimentos, na superfície, embalagem, tá? Na bancada, no chão de um banheiro, no chão, na maca de uma área hospitalar, entre outros. Você também pode fazer, né, a coleta como da parte de material biológico vivo, como ocorre em alguns dos tipos de teste de COVID. Nós temos aqui um exemplo, né, de um fluxo de coleta de amostra de água. Nós temos que tem que ser lavado o local, né, passado sabão e ele passado álcool. Então, você tem que deixar a amostra descer de 1 a 2 minutos e só depois você coletar por volta de 100 ml dessa amostra. Por quê? Você tem que deixar escorrer e limpar, porque você não quer analisar a contaminação da torneira, e sim da água que está em todo o encanamento.
certo? Então, você tem que deixar parte da contaminação que foi externa, que entrou nos primeiros centímetros de cano da torneira, deixar ele sair, porque aquilo ali não é o que eu quero analisar. Depois você vai tampar, fazer todas as anotações de local, número, fazer uma ficha de identificação e transportar na temperatura e no tempo adequado até o laboratório. As amostras elas precisam ser... Aqui vem uma pergunta, tá? Em relação ao preparo dos materiais. Por que é importante preparar previamente o material em laboratório? Porque você tem um volume muito grande de análise, então é necessário que você tenha uma grande organização. E também para facilitar e agilizar os procedimentos da análise, evitar que nenhum material necessário acabe faltando durante o processo, tá? E evitar a contaminação do analista, melhor compreensão de todo o processo da análise. Então, sempre em microbiologia, muito mais do que vários outros laboratórios, você precisa estar previamente preparado e organizado, porque você está trabalhando com algo vivo e que se reproduz rapidamente. Então, você não pode esperar, eu coletei hoje, tenho que analisar hoje pelo protocolo. Aí eu não fiz os meios, não preparei, não esterilizei nada, só vou fazer amanhã. Pode ser que seu resultado seja invalidado. No laboratório, ele vai envolver várias técnicas, tá? Então, o ambiente ele tem que estar totalmente limpo, estéril e livre de resíduos orgânicos, tá? Então, todo o preparo de materiais e do ambiente, ela vai envolver tanto a descontaminação, descarte de resíduos, lavagem, acondicionamento e esterilização. No acondicionamento do material para esterilização, você vai preparar o material, acondicionar o material e depois esterilizar. Nós temos alguns, vou deixar aqui para vocês olharem um pouco mais de cuidado, alguns materiais como eles são acondicionados. Por exemplo, placa de Petri, você acondiciona as placas ou nesses suportes de alumínio, tá? Para elas serem levadas para esterilização, ou você embrulha em papel elas de 4 em 4. Ó, aqui tem um esquema mais ou menos de como você faz as etapas de embrulho, certo? E identifica sempre esse material. Aqui é uma placa, ou aqui são 4 placas, tá? Tem que sempre identificar, porque depois que o papel molha, é esterilizado, você não vai saber o que é que tem ali dentro. E você só pode abrir no momento de usar, porque uma vez esterilizado, esse pacotinho aqui que tem escrito 1, você só pode abrir no momento em que utilizar. Abriu antes, tem que ser descartado, pois pode estar contaminado, uma vez que nosso ar aqui, ele é extremamente contaminado. Então, se ele entrar em contato com essa placa, pode ser que ele contamine. Há também os modos de acondicionar o material para esterilizar as pipetas, tanto no suporte de metal, como também você utilizar de forma mais barata, porém um pouco mais lenta, né? Você embalar individualmente, colocando um algodãozinho, né? Sempre na ponta de todas as vidrarias que são abertas, tá? Você colocar um algodãozinho na ponta e fazer o processo de embrulho e escrever de quantos ml é aquela pipeta. Para você não ter que abrir, precisar de 10 ml e abrir uma de 5. Você faz a mesma coisa com os tubos de ensaio, mesma coisa com os frascos, mesma coisa com os balões Erlenmeyer. O balão Erlenmeyer, como tem um bocal maior, você utiliza gaze, né, uma gaze, coloca algodão dentro, faz tipo um tampão, amarra, né, para depois você fazer o fechamento só no bocal com papel. Becker, de forma similar, mas você pode utilizar, no lugar de usar muito algodão, você pode utilizar alumínio. E também existe a forma de fazer a esterilização de espátulas, tesouras e outros através do uso do calor, em que você vai flambar, digamos assim, você vai aquecer esse material e ele vai chegar a um ponto de ficar todo vermelho, então significa que ele está esterilizado. Aqui alguns materiais, né, esterilizados. Aqui na foto da direita, nós temos uma marcaçãozinha bem clarinha, ó, tá? Amarela. Isso significa o quê? Que é uma caneta especial que você passa o risco é preto. Depois que ele passa pelo processo de esterilização, na autoclave, por exemplo, ele perde a coloração e fica assim amarelada. Então, você tem como identificar se aquele material foi esterilizado ou não dentro de um laboratório que muita gente trabalha. E também sempre identificar, estão vendo aqui, ó, a identificação do que é, certo? Você pode também esterilizar o material, tipo o meio de cultura aqui dentro, água peptonada, água
água para que a gente chama de água esterilizada, não só a vidraria em si, você pode também esterilizar substâncias. Algumas informações são diferentes, alguns tópicos são diferentes em relação a quando se trata de microbiologia. Tem que se diferenciar desinfecção, que é em superfícies inanimadas, sanitização, que é um termo geralmente utilizado na indústria, tanto de alimentos como farmacêutica. A esterilização é a destruição ou a remoção completa de micro-organismos em um ambiente, então você vai eliminar tudo, não chega a 100%, mas a 99,99%. E a asepsia é uma série de cuidados que você vai prevenir a contaminação. A diferenciação dessas definições são muito importantes. A esterilização ela pode ser feita tanto em autoclave como em estufa. A autoclave, no caso, utiliza calor úmido e na estufa calor seco, certo? Aqui eu deixei um esquema mais ou menos do fluxograma, de como ocorre, vocês leem um pouco sobre, tá? 180 graus por 2 horas se for seco na estufa. E se for utilizando a autoclave, que é a esterilização úmida, ela é um pouco mais elaborada, tem várias etapas, pois é um equipamento bem complexo e perigoso se for mal manipulado, mas ela utiliza temperaturas de 121 graus sob pressão, como se fosse uma panela de pressão gigante, um pouco perigosa. Um pouco não, bastante perigosa se você não souber manipular. E por 15 minutos. Aqui, ó, a autoclave, ela aberta, tá? Tem água no final, uma resistência, e você coloca a cesta, e dentro dessa cesta você coloca todos os materiais que estavam lá corretamente acondicionados. Fecha todas essas manivelazinhas aqui, espera chegar na pressão. Terminou o tempo, você vai fazer o escape do excesso de pressão, para depois poder abrir a autoclave. Aqui, ó, mais algumas fotos com detalhes. Aqui você colocando o ar-condicionado, ó, o material dentro da cesta e assim vai. Aqui mais algumas imagens. Também a esterilização pode ser feita por ultravioleta e também por flambagem, né? Como nós vimos lá, a flambagem, você vai flambar a boca de um frasco que tem uma amostra, vai flambar as alças que você está utilizando. Só cuidado para esfriar esse material antes de entrar em contato. Por exemplo, uma alça que está flambada, que está vermelha, você tem que deixar esfriar antes de colocar ela em contato com a sua amostra, senão você vai matar o pobrezinho do micro-organismo. Também, esse mesmo processo de esterilização tem que serem utilizados para o processo de descarte. Você tem uma placa de Petri cheia de bactérias, cheia de fungo, ou um tubo de ensaio, então você não pode simplesmente lavar e jogar na pia ou descartar no lixo comum. Você tem que fazer o processo de esterilização, você tem que matar, inativar esses micro-organismos antes de descartar. A lavagem desses equipamentos tem que ser feita com bastante cuidado, utilizando detergente neutro e bastante enxágue, ou elas podem estar imersos em uma solução. Continuamos na próxima aula.